Oi pessoal, aqui é o Jay, instrutor de visão remota da Stargate Brasil. Hoje eu vou levar vocês para ver os nossos visualizadores remotos puxando G na centrífuga em Farnborough, na Inglaterra. Aqui nós temos a centrífuga vista aqui na imagem panorâmica baixa à esquerda e fica em Farnborough, uma cidade a sudoeste de Londres, na Inglaterra. O que é puxar G? Puxar G é uma expressão da aviação. Você fala puxar porque você aumenta a sua aceleração sobre o seu corpo quando você pega o comando do avião, ou o manche que se chama, e puxa para fazer uma curva ou para fazer alguma manobra vertical. Como nós vimos aqui nesse vídeo de baixo, o piloto está levando essa pessoa para fazer esse voo, em que ele está puxando o G. Quanto mais você pressionar o manche para trás, maior a aceleração, mais você fica pesado contra o avião. E se esse peso for grande demais, você pode desmaiar, né? O sangue sai da cabeça e a pessoa dá uma desmaia. Você vê aqui que a pessoa deu uma apagada, aí ele diminuiu a razão de curva, aliviou o manche e ele acordou de novo, né? Esse é o G positivo. Um G, uma aceleração da gravidade, é a força que sentimos quando estamos aqui na superfície da Terra, caminhando, correndo, dormindo, sentado, em pé, como seja. Aqui nós temos o contrário, o G negativo. Aquele avião que vocês devem ter visto vários vídeos mostrando as pessoas fazendo treinamento para astronauta. É o único jeito que se tem hoje de treinar para a microgravidade do astronauta antes dele fazer um voo espacial. Então o que eles fazem? Pegam esse avião a jato, acelera, sobe para cima, para uma atitude quase vertical, chega até 47 graus. Aí o piloto empurra o manche. Então ao empurrar o manche, ele vai equilibrar a força de subida ainda com a força da gravidade. Então o resultado é 0G, zero gravidade, no caso microgravidade, que se chama. E ele fica nesse período nessa fase por aproximadamente 20 segundos. Aí depois ele começa a puxar, vai para G positivo, entra na hipergravidade, ou seja, vai acelerar um pouquinho para recuperar e voltar para o voo horizontal normal, que é 1G, ok? Então nós temos aqui a centrífuga de Farnborough. Essa centrífuga é o quê? É uma maneira de você simular a reação de dentro do avião sem precisar estar no avião. De uma forma segura, o piloto aprender como é que é o comportamento dele, como é que o cérebro dele reage, para quando ele for voar, ele reconhecer os sintomas e reagir antes de desmaiar. Aqui nós vemos a centrífuga em operação. Essa cabine, ela inclina, ela pendula. Quanto maior a rotação, maior é a inclinação dela. Você pode ver aqui, ó, passou de 1,6 para 3,5 Gs. Ela estava com uma certa inclinação, a inclinação aumentou significativamente, quando vocês estão vendo. Podem ver aqui no canto direito da imagem. Vai acelerar, inclinou. O nosso alvo foi o Tony Scott, desmaiando na centrífuga. Atenção, desmaiou. Ele estava fazendo uma manobra que não deu certo. Assim, funcionou até certo ponto, mas depois ele não conseguiu manter. A centrífuga parou, ele acordou. I lost everything there. Dizendo, eu perdi tudo, perdi o controle. Isso acontece com qualquer pessoa, não é só com o Tony Scott. Bom, o que nós fizemos? O que é a visão remota? A visão remota é a aquisição e descrição por meios mentais de informações bloqueadas da percepção comum pela distância, ocultamento ou tempo. Essa definição do Manual de Visão Remota Coordenada, escrito pela Agência de Inteligência da Defesa, não é a CIA, é outra agência, em maio de 1986. Essa definição está presente nesse livro, Os 12 Princípios da Visão Remota. É um livreto de 60 e poucas páginas, que eu tive a oportunidade de traduzir. Ele é escrito pela talentosa visualizadora remota e grande escritora Jana Roger, da Alemanha. Quem quiser saber de visão remota, está tudo aí. O livro está disponível na Amazon. Como é que o visualizador remoto trabalha? Um desses 12 princípios é trabalhar cego para o alvo. O que significa isso? O visualizador não sabe o que é o alvo, ele não sabe o que é o alvo. A única deixa que eu dei nesse caso foi que o alvo tem muita energia. Por quê? Porque tem a centrífuga. E às vezes a pessoa passa mal, etc. E o visualizador, ele sente o que está acontecendo no mundo real. Ele vai lá ver o Tom Scott, ele mesmo vai estar na centrífuga, e ele não sabe o que é o alvo, ele pode saber o que está acontecendo. Então eu simplesmente avisei, pessoal, o alvo tem muita energia, não se assustem, ok? E todos curtiram visualizar esse alvo. E quem foram os visualizadores? Nós vamos mostrar aqui as sessões dessas pessoas, a Bruna, o Gentil, a Nika, Robert, Samoron e Virginia. Vamos lá. A Bruna,
Primeiro ela viu o espaço aberto, uma bola luminosa isolada em um espaço aberto. Olha a bola luminosa que vai aparecer daqui a pouco. Eu vou explicar. Atenção, bola luminosa, né? Ela está vendo velocidade. Ela colocou aqui, ó, explosivo, explosão, barulho alto, amarelo, vermelho, branco. Amarelo, vermelho é o fogo saindo do motor foguete que está empurrando essa cadeira com uma cobaia a altíssima aceleração. Ela botou a AOL é a sobreposição analítica, Analytical Overlay, é aquilo que parece para ela. A ambiência do local, a época, tudo lembra de Guerra Fria, testes nucleares e tudo. Subconsciente disso, ó, me parece algo que tem a ver com isso. Aí ela viu um terremoto, imagina o barulhão que está fazendo esses foguetes, né? Calor, suando, lava, luz. Então esse é um teste de aceleração para ver nos inícios da década de 50, para ver como a pessoa reage, o piloto reagiria à aceleração. Isso está no vídeo do Tom Scott, que é o alvo, né? A diferença entre a aceleração da centrífuga e a aceleração nessa cadeira é que a aceleração na cadeira é na direção antero-posterior, do tórax para as costas. E na aceleração na cadeira, na centrífuga, é crânio-caudal, de cima para baixo, o eixo longitudinal do nosso corpo. Então são reações diferentes. No sentido antero-posterior, nosso corpo resiste muito mais do que no sentido longitudinal. Só para saber que ela começou vendo, ela viu o vídeo inteiro, né? Então vamos voltando aqui, ela, além de escrever o que já tinha escrito, ela escreveu mais. Sons, explosão alto. O som desses motores é ensurdecedor. O motor foguete ligou, ele vai queimar até o final. Pedras caindo, vento, novamente som ensurdecedor. Rochas, texturas, fugidio, rápido, ar, granulado. Ela sentiu a textura do ar, etc. Temperatura, frio, gelo, derretendo o espaço. Há um conflito entre o vento pegando na pessoa, que está frio, ela está a enorme velocidade, e o calor atrás dela, né, do motor foguete derretendo espaço. Visual, luz, luminoso, branco, vermelho claro, vermelho do fogo. Também tem a cadeira, tá vendo aqui, vermelhinha também. Magnitude, algo grande, colossal, um evento importante. Sabor, de fogo, de fuligem, amargo, sabor de poeira. Primeira palavra não consegui ler. Cheiro de fumaça, fumaça tóxica. Você for respirar aquela fumaça ali, vai ficar muito difícil de respirar. Sensacional. Aí ela passou para frente e foi lá ver a centrífuga. E ela desenhou direitinho a sala de comando. Olha a forma que ela desenhou em arco, o painel de vidro, e colocou 3 pessoas, os cientistas e os botões. Essa aqui é a sala de comando da centrífuga de Farnborough. E desenhou também a cápsula, onde fica a pessoa que vai experimentar, fazer a experiência de alta aceleração, e colocou 2 pessoas, uma do lado de fora, dando as orientações para ela, e ele lá dentro sentadinho bonito, né? A mesma coisa. E aqui em cima ela desenhou, ela escreveu, objeto que se move e orbita. Olha só que coisa maravilhosa, um objeto que orbita algo. Depois vamos ver o que o nosso visualizador gentil visualizou. Energético, ele percebeu o calor, a cor marrom, vai aumentando gradativamente a energia. A centrífuga vai acelerando. Sentiu um frio na barriga. Etérico é tudo relacionado ao ar, ao espaço, seja espaço atmosférico, espaço sideral, qualquer coisa em que o espaço, menor ou maior que seja, é importante. No caso, o ambiente da centrífuga é um grande espaço, né? Sentiu o vento, agitado, metal, terroso, áspero, escuro. Possivelmente ele tenha também visualizado o experimento antes lá na cadeira com foguete ao ar livre, né? Ele descreve uma gaiola gigante. Faz sentido. Circular. A forma exata da centrífuga não é essa, mas é o que ele interpretou. Emoção de estar em um laboratório, aquecendo o trabalho com alta quantidade de energia. Cor azul. Presença de água. Então lá em cima aqui nós temos um diagrama da centrífuga, lá em cima tem um tanque. Eu não sei qual é o propósito exatamente, se é para refrigerar o rolamento superior, né, onde fica presa a centrífuga, qual é o objetivo. Também a água está presente no acelerador a jato, né? O aparelho está quente, o ambiente está gelado. Água salgada, não sei porquê. Turnos de horários para trabalhar. Entra um piloto, sai outro. Então a coisa sempre em horário. Tem um esquema, uma gaiola de metal, exatamente isso, é uma gaiola de metal. Como falei, presença d'água. Então ele pode ter descrito isso aqui ou a caixa d'água em cima da centrífuga. Ele desenhou uma visão externa do ambiente. Vejam só, eu coloquei do lado uma visão ao nível da rua e uma visão de cima. Essa grade aqui é uma interpretação das telhas
Na verdade, nós temos um padrão numa direção, outro padrão em outra, de listas. Ele mesclou. Uma porta, tem a portinha aqui do lado. Ele desenhou uma passarela. Na verdade, a passarela você tem duas possibilidades. Tem essas barras aqui, na vertical, impedindo estacionar perto da centrífuga, ou as marcas no chão, que vocês podem ver aqui embaixo, em volta onde ficam os estacionamentos dos carros, né? Excelente. Colocou propósito, experimento, arriscado, frio na barriga. Parabéns, gentil. Vamos ver agora a nossa visualizadora Nika. Ela descreveu o antrópico, feito pelo homem ou modificado pelo homem. É um objeto reto, longo, contém ângulos, escuro, preto, na horizontal, em círculos. Ele move em círculos. Nós temos círculos também aqui no meio, embaixo, em cima. É uma estrutura fina, reta e circular grande. Fina, reta, a centrífuga, circular, o prédio. E é grande. É uma estrutura artificial. É uma atividade que oferece adrenalina, muita emoção. Local totalmente suspenso, de fato ele fica suspenso para poder girar, né? É um tema urbano, a localização fica em Farnborough, uma cidade. É uma nova forma de explorar o ambiente vendo o mundo de cabeça para baixo, maneira de dizer, né? No energético, muita energia. O que ela vê com o aspecto da energia do alvo? Caminhando, movimento ritmado. Ele está andando em círculos, organizando as ações. O Tom Scott executa um movimento involuntário. O que é? Ele desmaia. Ele faz força para não desmaiar, mas acaba desmaiando, né? Abrange atividade física. Exatamente. Coordenação motora. Você viu que ela ficou, você tem coordenação motora? Tem, você tem que fazer aquela manobra que eu mostrei antes, ele respirando fundo, tentando contrair o corpo. Tem uma sequência de movimentos para conseguir resistir ao aumento da carga G sobre o corpo. É um movimento repetitivo, círculo. Liberdade, adrenalina, requer experiência prévia. Estou com dificuldade de respirar. Interessante, porque você tem que fazer cada vez mais força para conseguir expandir o seu tórax sobre a carga G da sua cabeça. Falta de ar. Sangue subindo para a cabeça. Aqui é uma inversão. Na verdade, o sangue está saindo da cabeça. Quando a aceleração para e você diminui a velocidade da centrífuga, aí o sangue volta a subir para a cabeça. Estou tonta. Uau! Ao ar livre, aqui está, ou ela saiu ou está fora da centrífuga, ou voltou lá para aquele experimento na década de 50. Aqui parece que ela entrou no prédio e foi andando até a centrífuga. Aqui ela fez umas interpretações, lembrando, o visualizador não sabe o que é o alvo. Então ela falou, parece com a sensação de estar no alto, balançando de um lado para o outro. Ela está pegando só uma faixa. Imagina que a câmera está filmando a centrífuga em movimento, mas não está vendo a centrífuga inteira. Então, enquanto a centrífuga passa aqui, ela está vendo, depois ela some. Então dá a impressão que é algo está indo e voltando, pode ser. A mesma coisa a pessoa andando no skate, né? No meio barril. Então parece com que ela está caindo. E ela desenhou o skate porque parece exatamente com a cabine da centrífuga, onde fica a pessoa que vai fazer a experiência. Sensação de estar caindo. Estou tonta, barriga, estômago apertado, falta de ar. Ela botou demais isso, ela gostou da experiência. Looping é a manobra vertical do avião, que faz um giro completo no ar. No caso, ela está fazendo um looping na horizontal, mas está gerando o mesmo esforço sobre o piloto. Mesma coisa, parece com cai e corre muito, como se fosse um tobogã, pendulando, caindo, velocidade, cai, sofisticado, se lançando. Aqui ela desenhou a centrífuga, olha só. Desenhou a centrífuga e o movimento rotatório dela. Maravilhoso. Estou tonta. Ela entendeu como serva para salvamento e resgate. É uma interpretação que eu diria que é para prevenir a necessidade de salvamento, prevenir a necessidade de resgate, para impedir que o piloto sofra um acidente. Ele reconheça os sintomas e saia da condição perigosa antes de ele desmaiar. Aventuras diferenciadas. Aqui ela está falando do próprio, já começa a falar mais do Tom Scott. Ele faz por prazer, é um esporte adrenalina rodando. Ele faz, nos vídeos dele, ele mostra vários desafios diferentes, é sensacional. Quem quiser assistir o canal dele, ele parou agora, depois de 10 anos produzindo vídeos para o YouTube, ele parou. Mas os vídeos do Tom Scott são muito interessantes. Parece uma roda gigante. Vou cair, tô tonta demais. Né? Adaptando técnicas de montanhismo, não reconheço isso. Pode ser que tenha alguma coisa. Usado também como treinamento de salvamento. Então eu diria que é para impedir a necessidade de haver um salvamento. Como essa parte da centrífuga pode haver em salvamento, não sei. Eu creio que seja uma interpretação apenas. O biológico, vamos falar mais agora do Tom Scott. Ele é pequeno grupo, está ele e as pessoas que vão levar, vão explicar para ele tudo, vão assisti-lo, operar a centrífuga e tudo.
Ele botou um homem, outros olhando, né? Focado, concentrado, aqui está ele concentrado, vai começar o experimento. Tonto, falta de ar, 1 segundo de tensão, fluidez, estimulação cardiovascular, certamente. Fica todo o sistema cardiovascular muito estimulado. Praticando ao ar livre com segurança. Eu peguei um vídeo dele fazendo a mesma coisa num avião. Ele também puxando o G, o piloto está atrás dele, ele lá apreciando a experiência. Apreensivo, como é que vai ser o desempenho dele na centrífuga. Já do lado de fora, ela viu um ambiente natural terroso, e terroso, com terra. Lugar plano, área rural e área urbana. Lugar pouco acidentado, porque nós temos um aeroporto. Tem um aeroporto, tem que ser uma terra plana, não pode ter um local muito acidentado. Aqui nós temos, destaquei com círculo amarelo, onde fica a centrífuga. Etéreo, ela tem um ambiente fechado, dentro da centrífuga do prédio, um ambiente aberto, fora da centrífuga. Um ambiente controlado, também um ambiente controlado dentro da centrífuga. Justamente fazer uma experiência sob condições controladas para o piloto aprender, ou outro tripulante qualquer, de aviões, e não sofrer problemas depois quando estiver em voo real. Serve para treinar, andar, formalidades, propósito, adrenalina, aventura diferenciada, esses são os temas dos vídeos do Tom Scott, supervisão de profissionais, uma outra forma de ver o mundo. Muito interessante, Ana, muito interessante mesmo. Ana é a nossa querida Nika. O Robert, ele sempre com umas visões bem diferenciadas. Ondas quadradas. Onda quadrada é a treliça, cria a estrutura da centrífuga, né? Muito bom. Progresso lento, mas existe. Progresso lento pode significar a rotação da centrífuga ou a adoção de novas técnicas anti-G. Uma coisa que veio evoluindo aos poucos. Realmente é um progresso muito lento, porque o ser humano continua o mesmo. Mas existe progresso. Conexões, manter algo em funcionamento. Prison-like, parece uma prisão. De fato, as grades aqui parecem uma prisão. O que quer dizer manter algo em funcionamento? Na verdade, essa centrífuga não é mais operacional, não é mais usada pela Força Aérea Real. Eles têm equipamentos mais modernos agora. E ela estava em uso com financiamento privado. E o financiamento privado cessou. Então, atualmente, essa centrífuga está, como eu vi no site dela, está fora de funcionamento. Então, eles mantinham o funcionamento com financiamento de contribuidores, né? Colaboradores, mas atualmente não está funcionando mais. Quem sabe volta a funcionar no futuro, com novos financiamentos. Aqui também voltou a fazer o mesmo desenho, caros, pretos, aqui eu não sei, no índice, não sei o que quer dizer, e vermelho, olha só, o vermelho, então tem na base a cor vermelha aqui em volta da centrífuga. Muito bom, Robert. Parabéns, excelente. Samoron, forte, estrondoso, ruidoso, força centrífuga. Estrondoso vai mais para aquele foguete, né? Com o carrinho empurrando a cobaia, né? A altíssima velocidade, para sofrer enormes acelerações e desacelerações no final. Ruidoso novamente, é um espetáculo, parece explosão de decolagem de foguete espacial. Na verdade é quando ele começa a frear, ele tem uns esquis na frente que no final desse trilho tem água, uma camada grande, uma lâmina grande de água, ele começa a pegar essa água e vai freando, por isso que levanta aquela nuvem atrás dele. Também tem a fumaça do fogo, gerada pelo fogo da combustão do foguete. Fumo, fumarada, cheiro forte. Esse foguete vai gerar um cheiro forte mesmo. Forte, explosivo, vibrante, quente, ondula, água. O mar está fora de posição. Se movimenta. Maravilha. Espécie de massa de ar. Então esses desenhos começam a fazer sentido em relação ao que ele está percebendo sobre a centrífuga. Qualquer coisa que rompe o ar, frio e quente, fricção, ruidoso, repentino, fervilhante, alto, elevado, massa de ar compacta, contrito já é dentro da centrífuga. Quente, fervilhante, robusto, grande, amplo, condensado, redondo. Então, aparentemente pegou percepções do carro ao foguete com percepções da centrífuga. Energético, robusto, explosivo, ruidoso, grandioso, ascendente. A cabine se eleva quando vai girando, né? Quanto mais rápido, mais ela se eleva, depois, quanto mais lento, mais ela volta para vertical. Expurgante. O que é expurgante? Ele vai expurgar o sangue da cabeça da cobaia, né? Quanto mais acelera, mais o sangue vai querer descer para o resto do corpo da pessoa. Excelente. Esse é o tipo de descrição que diz que a pessoa está visualizando muito bem o alvo. Uma palavra que você não espera e que faz todo sentido. Aqui ele faz esse desenho que eu achei impressionante em cima. Veja bem, ele está desenhando aqui a centrífuga embaixo nesse diagrama. Veja esses dois ângulos, são duas setas aqui apontando para isso aqui. Mas como ele não sabe que são setas num diagrama, ele interpretou como uma superfície
cônica, né? Mas não é, são duas setas. Essa seta aqui e esta seta aqui apontando para o tanque de água. Antrópico, ele é liso, frio, angular, cortante, retangular. Aqui está retangular, muito bom. Extremamente liso. E ele sente uma coisa que dá, bom, agora eu estou em contato com o alvo. Ele é a consolidação do contato, que é o C2. C de consolidação, C do contato. Consolidou o contato. Daqui para frente, o que eu vi vai ter mais chance de estar correto. Então, isso tinha uma emoção, uma surpresa. Que lugar é esse, né? Brilhante, escorregadio. E ele fala, o subconsciente diz, a magia se opera. Isso é típico de quem também está em ótimo contato com o alvo. O subconsciente começa a falar coisas assim meio poéticas também. Isso quando há um alvo de treinamento. No alvo operacional, o subconsciente para de brincar e vai direto naquilo que é importante. Biológico. Aqui está falando da vida e dos vídeos do Tom Scott. Ele faz exatamente isso. Ele ensina, ele demonstra. Parece que tem algo na mão. Acho que ele está apontando para a centrífuga. É que ele pegou e interpretou como se fosse um bastão. Na verdade, é a própria estrutura da centrífuga. Figurativo, algo implícito, frio, alguém ensinando, alguém implícito, é ele mesmo. Alguém em segundo plano, a quem a pessoa que está filmando, as pessoas que estão em volta, corrigindo, demonstrando, exemplificando. Excelente, Samurov. E desenhou a centrífuga, colocando-me de frente para o alvo. Descreve o alvo. Faz lembrar a cratera de um vulcão em chamas e lava. Aqui são as interpretações. Lembrando, o visualizador não sabe que é o alvo, ele está cego para o alvo. Mas o desenho dele diz tudo. Propósito, estudo, comparação, expectância, expectativa. Excelente. E por fim, vamos ver a sessão da Virgínia. Ela fala do biológico, começando por ele, que é o Tom, e fala, empolgado, técnico, minucioso, treinado, habilidoso, metódico, é ele. Assistirem os vídeos do Tom, vão ver que ele é exatamente isso. É uma pessoa corajosa, ele vai em tudo que é lugar, não rebarba nenhuma aventura e preparado fisicamente. Ele fala isso no vídeo, ele fala, eu sou saudável, já puxei alguns dias antes. Então, excelente, Virgínia. Energético, vibrante, trepidante, rarefeito. Rarefeito pode ser por isso. O sangue sai da cabeça, o equivalente é como se tivesse o sangue sem oxigênio na cabeça. Dá o mesmo efeito de estar rarefeito. Seria uma hipóxia por saída do sangue e pode chegar à anóxia, ausência de oxigênio. Impulsionante, contagiante, forte, poderoso, explosivo, maravilhoso. Todos os visualizadores gostaram de visualizar este alvo. A emoção que foi passada para eles durante a sessão foi muito positiva. Antrópico, a centrífuga em si. Veja o desenho que ela fez, que ela interpretou como se fosse uma ponte de treliça. Parece uma ponte muito alta, mas ela desenhou perfeitamente, ou quase perfeitamente, a centrífuga. E vejam o desenho da estrutura embaixo, que ela fez assim. Olha esses hexágonos aqui, e olha aqui o pedestal, o eixo da centrífuga, e esse hexágono embaixo, como é que parece o que ela desenhou. Ela interpretou. Antrópico é metálico, oblongo, perfeito, prateado. Algumas coisas são mais metálicas do que outras, mas prateado é pelo reflexo da luz. Esverdeado, tem um tom esverdeado nesse cinza escuro aí. Acinzentado, capaz, performático, embrulhado, dobrado, plissado, marcado. Etéreo, um ambiente vibrante, emocionante. Um ambiente marcante, né? Ambiência ampla, alta, limpa, muito alta. O muito alto é que eu não percebi muito bem, não. Por que muito alto? Você vê que vários visualizadores falaram de altitude, né? Ventilado, fresco, visto do alto. Talvez sejam as imagens que eu mostrei. Luminoso, metálico, cruzado, cheio de treliças. Aqui todo cheio de treliças, tá todo cruzado. Sensação de flutuar. Estou voando? Memorável a experiência. O C2 foi, assim, quando ela sentiu que estava flutuando, estou flutuando. Então ela botou, agora, dali para frente, o que eu colocar no papel, terá mais chance de estar correto. Parece com uma área vista do alto, onde o terreno parece um mosaico, plantação. Olha o desenho que ela fez. Compara com a imagem de satélite, né? Essa área aqui que tem uma pista de golfe, um campo de golfe. A centrífuga está aqui. As pistas de táxi, pista de pouso e decolagem, são 4 pistas. Outro campo de golfe aqui, interessantíssimo. Excelente desenho. Nesse momento ela está lá em cima, está flutuando em relação ao alvo, né? A mente dela, o subconsciente, está vendo tudo do alto. Maravilha. Área escolhida, determinada. Parece com área de aterrissagem, só que vista do alto. Podia ser melhor do que isso? Parabéns, Virgínia. Propósitos: divertir, experimentar e mostrar um ponto de vista alternativo, que eu falei é o que o Tom Scott faz com os seus vídeos. É isso aí, pessoal. Então, isso é visão remota. Tenho certeza que vocês gostaram. Se quiserem aprender visão remota, falem conosco na Stargate Brasil.
conheça nossos cursos, entre para nosso grupo e conheça esse pessoal maravilhoso. E vocês mesmos também vão se maravilhar com as suas habilidades como visualizadores remotos. Obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima.